Então, conforme eu falei para vocês, a gente vai começar a avaliar os problemas agora lá da lista 4, tá? Então, cada aula a gente vai tentar identificar um problema e verificar as nuances ou os detalhes deste problema. O primeiro problema é o seguinte: eu tenho um escoamento, esse escoamento está na horizontal e ele ocorre de forma laminar. Então, é um escoamento laminar no interior de um duto na horizontal, tá? Então, o duto ele é retangular aqui. E aí tem a seguinte consideração, que B é muito maior do que H. Então, eu tenho duas dimensões desse duto, só que uma dessas dimensões, uma é muito maior do que a outra. E a gente vai tentar identificar o que é que isso significa aqui na prática, tá? Então, vamos tentar estudar isso daí. Então, o primeiro passo, eu já coloquei o passo a passo aqui, tá? O primeiro passo é identificar as hipóteses simplificadoras. Então, eu vou buscar entender essas hipóteses simplificadoras, verificar como é que eu posso avaliar o meu problema. Então, eu vou querer o auxílio de vocês aqui agora, tá? Quais são essas hipóteses? Fluido incompressível, fluido newtoniano. Compressível, fluido newtoniano, Regime permanente. regime permanente, o que mais? Desprezado o efeito de bordo e escoamento rotacional. Tá, então vou botar aqui escoamento irrotacional. Por que está fazendo isso? O que é que isso significa? Escoamento laminar. Então, está relacionado ao escoamento laminar. Ok. E o que mais? Desprezado o efeito de bordo. Então, isso aqui está relacionado com o escoamento plenamente desenvolvido, correto? Isso. Vocês conseguem ver o que eu estou digitando aqui? Sim. Sim. Eu preferi fazer a aula de hoje assim, acho melhor do que eu colocar os slides aqui já prontos, porque acho que aqui vocês conseguem desenvolver comigo. Ok. Mais alguma coisa? Professor, o fato da velocidade Z não depender em si de Z entra aí também? Ou no Não. próximo passo? Aí já entra na análise física. Ah, ok. Aqui são as hipóteses que a gente precisa avaliar. Se bem que aqui eu não tenho VZ, né? O escoamento na direção X, cuidado. Sim. Então, fluido incompressível, fluido newtoniano, regime permanente, escoamento irrotacional, desprezado os efeitos de bordo. Eu vou deixar dessa maneira. E aí, caso a gente tenha necessidade de colocar mais alguns ou algumas hipóteses simplificadoras, a gente volta aqui e coloca. Tem uma que a gente Não é poroso também, professor? A gente sempre fala. Pronto, já vou colocar aqui então. Então, paredes não porosas. A gente pode considerar escoamento laminar ou não? Pode. Já daí. No momento que a gente já falou escoamento irrotacional, a gente está avaliando que o escoamento é laminar. Certo? Então, como você falou, paredes não porosas. Então quer dizer que o escoamento está na direção X. E esse fluido ele não consegue atravessar as direções Y e Z. Eu vou trazer uma imagem aqui para vocês. Vou colocar aqui na apresentação só para critério de apresentação e depois eu removo, tá? Por que a gente está colocando paredes não porosas? E aí eu preciso entregar para vocês o contraponto, né? Essa imagem que eu vou colocar para vocês aqui não é exatamente o nosso caso, porque não está em coordenadas, não está um tubo, não é retangular, tá? Mas o que significa isso daqui? Eu tenho uma tubulação principal e no interior dessa tubulação principal eu tenho vários capilares. Esses capilares
é como se fosse um tipo de material poroso, como se fosse um papel de filtro. Então eu tenho um escoamento, esse escoamento ele vai ocorrer na direção axial, só que conforme o fluido ele vai passando parte dessa minha mistura, né, já que aqui é um processo de separação, parte do fluido ele consegue permear a membrana. Então é realmente importante a gente indicar que as paredes não são porosas. Se as paredes forem porosas, a vazão na direção axial ela vai se alterando com a posição. Então cuidado com esse detalhe, tá? Então só para vocês entenderem onde é que a gente está. Então tudo bem, fiz aqui as hipóteses simplificadoras. Caso seja necessário, nós iremos voltar a elas. Aí agora eu vou para análise física, tá? Então já até dei um spoiler aqui para vocês que a análise física vai ser em coordenadas cartesianas. Se é a análise física em coordenadas cartesianas, logo eu tenho aqui, por exemplo, Vx, Vy e Vz, correto? Sim. Então, deixa eu colocar de forma organizada. E inicialmente a gente não sabe ainda se essas variáveis dependem de x, y, z e assim sucessivamente. Então eu vou colocar de maneira genérica aqui. Então eu acho que Vx depende de x, y, z e o tempo. Eu vou fazer isso para todas as demais, tá? Isso. E como é que a gente pode simplificar isso? Vou pegar até a imagem. Como a gente está no regime permanente, a gente faz com IP, né? Pronto. Então, uma das simplificações já é esta, né? Se eu estou trabalhando em regime permanente, eu não tenho a dependência temporal. Concordo. Eu tenho aqui, observem esse caso, eu tenho VY, eu tenho VZ? Não. Não. Acho que é assim que você tinha. Então, eu já posso fazer logo que VY é igual a zero e que VZ, deixa eu copiar aqui que fica melhor, e que VZ também é igual a zero. Então essas duas observações eu já posso avaliar. Veja que só por fazer isso a gente já simplificou bastante as nossas simplificações das equações de Navier-Stokes, né? E na direção x, como é que fica? Como o escoamento está plenamente desenvolvido, ele não vai depender da posição X. E como não tem... Mas ele vai depender da posição Y, então vai ficar Vx dependendo de Y. Tá. Então Vx depende de Y. Mas não depende de Z, não? Porque, ó, não depende do tempo, porque é regime permanente. Não depende de X, porque a gente falou que é escoamento plenamente desenvolvido. Depende de Y e de Z? Eu acho que sim. Todo mundo concorda? Concordo. O que é que vocês acham? Eu pensei assim, né? Quando a gente está partindo da tubulação cilíndrica, né? Ela é simétrica, né? Então o raio, por exemplo, se eu pegar o raio do ponto central para cima, ele tem o mesmo efeito para baixo. Mas como isso é um retângulo, aí eu fiquei, tá, talvez a dependência seja tanto em Y, por causa que é mais perto, mais curto, quanto em Z, que é mais afastado. Então vamos lá. Porque não é simétrico. Vamos tentar identificar. Eu vou pegar um ponto aqui no centro, tá? Bem no centro da face. Então, ela tem um B sobre 2 para um lado, B sobre 2 para o outro. H sobre 2 para um lado, H sobre 2 para o outro. Aí observe o seguinte. Do centro é o ponto de velocidade máxima. Olha só o que acontece. Conforme eu vou andando na direção Y, subindo, a velocidade ela vai reduzindo
porque eu vou me aproximando da parede superior. A mesma coisa acontece na direção X, na direção Y para baixo, perdão. Se eu pegar esse ponto e ir caminhando para a parede inferior, a velocidade vai reduzindo. Então eu identifiquei que Vx varia com Y. Concordam comigo? Sim. Agora eu vou avaliar na direção Z. Vou pegar aqui do centro para a parede, do centro para outra parede. Eu tenho a velocidade máxima, conforme eu vou me aproximando da parede, essa velocidade é zero. Eu tenho velocidade máxima, conforme eu vou me aproximando da parede, essa velocidade é zero. Depende de Z? Então, aparentemente sim. Só que aí a gente tem uma observação, que é justamente essa avaliação aqui, ó. B é muito maior do que H. O que é que isso significa na prática aqui? Eu vou tentar fazer um gráfico aqui para vocês, de um perfil de velocidade para a gente identificar isso daí, tá? Então, eu tenho a variação de velocidade nas duas direções. Só que vai ter uma direção que a velocidade ela vai variar com a maior magnitude, com maior destaque. E eu preciso saber onde estão esses pontos. Então, deixa eu compartilhar aqui o Origin com vocês para a gente estudar isso daí. Tem um primeiro conjunto de pontos aqui. Então eu já peguei aqui os dados que eles representam a solução já, tá? E aí a gente vai discutindo e vai entendendo o que significa. Aproveitamos aqui para fazer uma breve explanação do Origin. Então eu quero criar um gráfico no Origin. Eu tenho XY, XY, tá? São dois conjuntos de dados. Eu coloquei de modo que, veja que independente da direção, lá no centro da face, a velocidade é máxima, não é? Então eu coloquei que a velocidade máxima para os nossos casos seja igual a 5 metros por segundo. Eu vou plotar primeiro os gráficos de forma isolada, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu coloquei, olha, H, por exemplo, a altura, vale 2 metros, tá? Então, o centro, a velocidade é máxima. Em mais H, a velocidade é zero. E em menos H, a velocidade é zero. Tocou na parede, condição de não deslizamento. Conseguem verificar, observar esse detalhe? Sim. Certo. Vou plotar o outro gráfico. Veja que B era muito maior do que H. Então H, nesse caso aqui, valia 2 metros, eu coloquei para B valer 200 metros, tá? 100 vezes maior. E aí eu tenho o mesmo comportamento. Nas paredes a velocidade é zero e no centro a velocidade é máxima. Aparentemente eu tenho variação de velocidade em ambas as direções. Será que essas velocidades variam com a mesma intensidade? Onde é que eu tenho uma variação de velocidade mais brusca? É na direção... Em relação a Y. Em relação a Y, porque a H é muito curto. Então eu saio de 5 metros por segundo a zero no espaço de 1 metro, por exemplo. Enquanto que eu saio de 5 metros por segundo a zero no espaço de 100 metros. Então, onde é que eu tenho a maior variação, ou uma variação, melhor dizendo, mais intensa de Vx? É na direção Y, que é relacionada a H, ou na direção Z, que é relacionada a B? Em relação a Y. Então eu consigo pegar e avaliar, olha, apesar de reconhecer que Vx depende de Z, porque varia na direção Z, mas essa variação ela é muito sutil. Aí eu vou plotar agora os dois gráficos juntos para a gente entender fisicamente o porquê disso. Observe o seguinte, ó, aqui eu tenho a direção H, aqui eu tenho uma parábola e essa parábola ela é bem afunilada, tá? E aqui eu tenho a outra direção.
Aí eu vou dar um zoom nesse gráfico. Ao invés de colocar de menos 50, de menos 100 até 100, eu vou pegar a região central, tá? Vou pegar só de menos 1 até 1 para ver como é que a gente pode avaliar. Então, o gráfico vai mudar para vocês aí rapidamente. Na hora que eu faço uma observação nessa região, H está variando, né? Vx está variando com H, com Y, mas olha só o que acontece na outra direção. Deixa eu aumentar aqui a espessura da linha para ficar mais claro para vocês. Vocês conseguem visualizar que Vx ficou constante? Então, Vx varia com Z? Sim. Só que se eu fizer uma análise mais específica, eu verifico que em Y essa variação ocorre de uma maneira muito mais intensa do que na direção Z. Tá claro para todo mundo? Alguém não entendeu? Se não entendeu, eu vou repetir. Beleza, eu vou repetir. Olha só, eu tenho Vx e o meu Vx eu preciso saber se ele está variando com X, com Y e com Z. Com X, o Vx não vai variar porque a gente avaliou que desprezamos os efeitos de bordo. O escoamento está plenamente desenvolvido. Então, naquela direção, Vx não depende de X. Concorda? Aí eu vou tentar fazer uma outra análise. Então sobrou que Vx pode variar com Y. Então Y está relacionado à altura H. E Vx pode variar com Z. Será que isso ocorre fisicamente? Então fisicamente sim. Imagina que eu peguei aqui um elemento de fluido aqui no centro. E vou observar como é que essa velocidade dos elementos de fluidos vizinhos está variando. Então aqui eu tenho velocidade máxima, não é? E a partir desse ponto, eu sei que a velocidade, se eu for para a esquerda ou se eu for para a direita, a velocidade vai reduzindo, porque eu estou me aproximando das paredes. Então a camada limite faz com que essas velocidades reduzam. Concorda comigo? Até chegar a zero na parede. Então, observe que isso aconteceu na direção Z. Isso acontece na direção Y? Também, né? Porque eu tenho um elemento de fluido, eu vou avaliar os elementos de fluido que estão acima e os elementos de fluido que estão abaixo. E aí eu verifico, no centro, velocidade máxima, vou caminhando para cima, até chegar em H, né? Em H sobre 2, a gente vai fazer a análise aqui. Eu vou caminhando para cima e aí eu identifico que na superfície superior a velocidade é zero e na superfície inferior essa velocidade é zero também. Então, a priori, Vx varia com Y e varia com Z. Dúvidas até aí? Então, eu vou fazer essa análise agora através dos gráficos, tá? Então, quando eu faço essa análise através dos gráficos, eu vou observar esse mesmo comportamento. Então, estamos de volta aqui no Orange. Então, eu vou plotar o primeiro gráfico e vou observar como é que a velocidade variou, sendo que esse gráfico, veja, que é de menos 1 até 1. Então, aqui seria a altura H, tá? A altura menor. Está condizente? Está. Lá no centro, a velocidade é máxima igual a 5 metros por segundo. E lá nas paredes, a velocidade ela vai ser nula por conta da condição de não deslizamento. Então, houve variação de velocidade na direção Y, que é relacionada a H? Houve. Então, esse gráfico aqui está corroborando, está afirmando o que a gente acabou de discutir através da análise da imagem. Concorda até aí? Vou fazer essa mesma análise na direção Z. A Z aqui eu coloquei de menos 20 a 20, por exemplo, tá? E aí eu observo exatamente o mesmo comportamento. Na direção Z, eu tenho que no centro a velocidade é máxima e próximo às paredes a velocidade é zero. Então, Vx ele realmente varia com X e com Y. Com Y e Z, desculpa.
Então eu vou pegar e identificar como se essa variação ela é intensa ou quão rápida é essa variação em ambas as direções agora simultaneamente, tá? Então eu vou tentar plotar esse gráfico aqui para ver como é que ele vai ficar. Então, botei aqui o gráfico. Então eu tenho aqui o meu perfil de velocidade mostrando a variação de velocidade tanto na direção Y quanto na direção Z. Então eu tenho uma parábola aqui bem afunilada e uma parábola aqui um pouco mais suave. Então, onde é que ocorre de forma mais intensa a variação da velocidade? Em Y ou em Z? Em Y. Então, veja, transferência de quantidade de movimento está relacionado à variação de velocidade ponto a ponto, em uma dada direção. Então, se eu tenho uma direção em que a velocidade varia drasticamente, a transferência de quantidade de movimento será mais intensa nessa direção. Vocês conseguem verificar isso? Então, se eu pegar aqui essa mesma imagem e aproximar, der um zoom, então ao invés de pegar um intervalo de menos 20 a 20, eu pego de menos 1 a 1, por exemplo. Pega só a região central ali. Provavelmente eu vou conseguir identificar que em Y a velocidade realmente está variando. Só que quando eu vou olhar para Z, eu não consigo observar essa variação de velocidade. Porque varia nessa direção? Sim. Mas é uma variação muito lenta. Então eu posso utilizar eu posso identificar, né, eu posso afirmar que por ter uma pequena variação de velocidade, Vx naquela direção é constante. Então Vx, por exemplo, não depende de Z. Tá claro agora para vocês? Alguém não entendeu? Professor, Oi. tem algum critério, professor, de ser, tipo, a altura ser muito maior? Tem. Ou tipo, tem algum parâmetro que diga assim, em H, Tem sim. essa relação de H e B, por exemplo? Tem? Se H sobre B, na verdade, se B sobre H for maior do que 10, aí você pode desconsiderar a transferência de quantidade de movimento, ou transferência de calor, ou transferência de massa naquela direção. Tá, ok, professor. Foi justamente por isso que eu escolhi já também os intervalos aqui, tá? Então, quando eu faço essa análise, eu identifico que Vx ele depende de Y e Z, mas eu posso simplificar. Então, Vx depende apenas de Y. Essa análise, veja que eu só consigo fazer se eu tiver um conhecimento físico do meu problema. Não é algo matemático apenas. Eu preciso reconhecer o que está ocorrendo com o fluido. Então, apesar de a gente não ter colocado aqui, mas é uma hipótese simplificadora importante colocar que B é muito maior do que H, porque eu estou transformando um problema que era bidimensional, né, Vx variando com x e y, em um problema unidimensional. Então, eu vou colocar aqui como hipótese simplificadora B muito maior do que H. Esse critério nos ajudou a simplificar as equações? Então, é uma hipótese simplificadora também. Dúvidas até aqui? Então, se a gente está avaliando o problema em coordenadas cartesianas, a gente vai agora para a etapa do equacionamento matemático. Então, eu tenho a equação da continuidade e as equações de Navier-Stokes em coordenadas cartesianas. Então, x, y e z. Vamos começar pela equação da continuidade. Como é que a gente pode simplificar essa equação? Eu tenho Vy, eu tenho Vz, por exemplo. Então, se eu não tenho Vy e não tenho Vz, eu já posso simplificar esses termos. O meu problema está em regime permanente, então eu não tenho a derivada em relação ao tempo. Logo, o que sobrou foi a derivada de Vx em relação a x igual a zero.
Então, fluido incompressível, o ρ pode sair da derivada, né? E aí eu simplifico. Então, a minha equação da continuidade virou apenas dvx em relação a x igual a zero. E esse resultado, nós já tínhamos ele. Por quê? A gente tinha utilizado nas hipóteses simplificadoras que estávamos desprezando os efeitos de borda. O escoamento estava plenamente desenvolvido. Então a gente mais uma vez confirmou a nossa hipótese utilizada. Alguém discorda? Alguém não entendeu? Então, vamos agora para a análise das equações de Navier-Stokes, tá? Na direção, vou começar pela direção y e z, porque a gente já sabe que as velocidades nessas direções são iguais a zero. Então eu tenho ó, que vy é igual a zero. Então a derivada de vy, tudo que envolve vy vai zerar. Sobrou apenas ó, dρ de p em relação a y é igual a ρgy, porque aqui tudo zera, tudo tem y. Então, deixa eu até dar um zoom aqui para vocês. Ó. Derivada de y em relação ao tempo, derivada de vy em relação a x, y e z, tudo isso é zero. A variação de pressão eu não avalio como zero ainda. E a derivada segunda também, todas são iguais a zero. Então ficou dp dy igual a ρgy. Vou guardar essa observação. Na direção z, eu tenho Vz igual a zero, então todos os termos aqui se anulam. dp dz eu vou deixar, então dp dz é igual a ρgz. Então, são duas observações diretas. Gente, cuidado para vocês não confundirem pressão com massa específica aqui, tá? Que às vezes a simbologia ela fica muito parecida. Tome cuidado com isso. Vamos agora avaliar a direção x. Na direção x, Vx depende do tempo? Não, porque a gente está trabalhando em regime permanente. Não depende do tempo. Vx depende de x, a derivada de Vx em relação a x. E aí a gente já sabe que esse resultado é zero lá da equação da continuidade. Ó, a gente acabou de confirmar isto. Então dvx dx igual a zero. dvx depende de y, a gente precisa fazer a nossa análise física, né? Então vx, de acordo com a análise física, depende de y. Então esse termo aqui, ele existe. Só que esse termo está multiplicado por vy, e vy é igual a zero. Então acaba desaparecendo, e vz é igual a zero. Então veja que todos os termos do lado esquerdo são iguais a zero. Concordam comigo? Ok. Então agora bora fazer a análise do lado direito, tá? Então quando eu vou lá para o lado direito, eu tenho Vx, a derivada segunda de Vx em relação a x. Então Vx não depende de x, logo a derivada é igual a zero. Mesma coisa esse último termo aqui, ó. Vx não depende de z. Então a gente acabou de ver que apesar de ser avaliada uma variação de velocidade naquela direção, essa variação de velocidade ela é muito suave. Então se eu tenho uma variação de velocidade muito suave e eu sei que a derivada, por exemplo, é a inclinação da curva, né, a primeira derivada, então essa primeira derivada ela será nula, né? Então vamos fazer essas análises, essas inferências aí matemáticas também. Então a gente ficou no caso que dvx, né, que vx depende apenas de y. Então ficou variação da pressão na direção x é igual a ρ gx, mais μ dvx dy. Aí aqui a gente precisa fazer uma observação do nosso problema. Veja que o nosso problema, x está na horizontal, y na vertical e z é a profundidade aqui. Eu tenho gravidade em quais direções aqui? Eu tenho gravidade na direção x, y e z ou apenas duas, três componentes?
Então, gravidade só tem na direção y. Então, Gx e Gy são iguais a zero. Então, eu já vou deixar até... Então, eu vou colocar aqui as formas simplificadas, tá? Então, a gente identificou que Gz também é nulo. E na direção y, eu vou ter a variação de pressão. Então, observe que na direção y ficou dp dy, né, a variação da pressão em relação a y, é igual a ρgy. E isso está coerente, né? Eu não tenho escoamento na direção y, então eu preciso identificar. Então, na direção x, na direção y e na direção z. Então, essas equações viraram isso daqui. Então, veja que não tem nada demais, né? Veja que isso daqui é um EDO de segunda ordem. Se é um EDO de segunda ordem, a gente precisa de quantas informações para resolver nosso problema? 2. Então, gente, ó, eu estou obedecendo a mesma metodologia que avaliamos na aula passada, tá? Observe que eu comecei aqui, ó, hipótese 1, hipóteses simplificadoras. 2, análise física. 3, equacionamento matemático. 3.1, equação da continuidade. 3.2, equações de Navier-Stokes, né? Então, se a gente seguir a metodologia de resolução, não vai ter erro, tá? Então, 3, as condições de contorno. Então, eu vou digitar aqui, ó, condição de contorno 1 e a condição de contorno 2. Quais são essas condições de contorno? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui no centro, eu posso falar que y é igual a zero aqui no centro da face. Então, para cima eu tenho h sobre 2 e para baixo eu tenho menos h sobre 2. Pode ser assim? Vocês entenderam? Certo. Então, quando y é igual a h sobre 2, ou seja, lá em cima, Vx é igual a zero. E quando y é igual a menos h sobre 2, Vx é igual a zero. Vocês concordam com essas condições de contorno? Sim, todo mundo concorda? Ótimo, se todo mundo concorda, estamos todos errados, né? Por que está errado? Porque eu não posso utilizar essas condições de contorno. Porque selecionar essas condições de contorno vai gerar uma solução aí que a gente pode chamar de solução trivial ou degenerada aí. Olha só o que vocês estão me dizendo aqui se a gente utilizar essas condições de contorno. Vx é zero aqui e Vx é zero aqui. Concordo com vocês. Para a equação diferencial, ela vai pegar e vai observar. Se lá em cima é zero e lá embaixo é zero, existem motivos para a equação diferencial indicar que a velocidade vai ser diferente de zero nos demais pontos? Então, a equação diferencial vai identificar que a velocidade será nula em todos os pontos. Eu vou pegar e vou resolver com vocês pensando dessa forma e depois a gente volta e faz a correção, tá? Vou te mostrar agora aqui, Vitória. Eu vou pegar a minha equação diferencial e vou fazer igual nós fizemos na aula passada. Pegar a equação e utilizar a separação de variáveis. Então, onde tem dp dx, eu vou chamar de beta. Então, vou até substituir aqui, tá? Onde tem dp dx, eu vou chamar de beta.
e vou resolver essa equação diferencial. Na hora que eu vou resolver a equação diferencial, eu vou passar o μ, por exemplo, para o outro lado e fazer a primeira integração. Então, vai ficar d2vx dy2 igual a beta sobre μ. Integrei o primeiro lado, o lado esquerdo, integrei o segundo lado, o lado direito. Vai ficar beta sobre μ, y mais c1. Então, a minha primeira integração, verifique para mim, por favor, se não fica dessa forma. Vocês concordam? E vou fazer a segunda integração. Então vai aparecer um y² sobre 2, um c1y mais c2. E do lado esquerdo vai ficar apenas o vx. Então essa daqui é a minha função a ser avaliada. Até aqui tudo bem? Alguém tem alguma dúvida do que aconteceu aqui? Só fiz essas integrações. Pronto. Então agora eu preciso aplicar as condições de contorno. Na hora que eu aplico a condição de contorno, Vx é zero, tanto quando y vale h sobre 2, quanto quando y é igual a menos h sobre 2. Então eu vou fazer essa substituição aqui, tá? Então na hora que eu vou determinar os valores das constantes C1 e C2, eu vou ter o seguinte sisteminha, ó. Vocês concordam? Vocês conseguem visualizar aí? Então eu preciso pegar e saber quais são os valores de C1 e de C2 que satisfazem esse sistema aqui de equações algébricas. Professor, Oi. tá faltando um 2 ali no Vx igual a beta y2 sobre μ. Aí ficaria 2μ, né? Ah, é verdade. Deixa eu corrigir aqui. Obrigado. Então eu preciso encontrar esses valores de C1 e de C2. No momento que eu estou pegando e tentando fazer e utilizar, veja que eu preciso de informações diferentes para avaliar minhas condições de contorno, tá? No momento que eu faço isso, depois eu peço até que vocês façam com cuidado essa observação. Testem as condições de contorno degeneradas e testem as condições de contorno que a gente vai avaliar, tá? E compare os resultados, plotem os gráficos se possível. No momento que a gente faz isso aqui, a gente pode até obter um valor de constante. Só que na hora que eu vou plotar o gráfico, eu vejo o comportamento completamente distinto do esperado fisicamente. Então, ao utilizar uma condição de contorno degenerada, eu tenho duas informações iguais. Como é que eu posso pegar e resolver meu problema com duas informações iguais? Então eu tenho que buscar alternativas a essas condições de contorno. E olhando para o nosso problema, a gente tem alternativas a essas condições de contorno. Eu vou até fazer uma observação aqui para vocês, tá? Se uma das superfícies elas estivessem se movendo, por exemplo, a superfície superior é uma esteira, e essa esteira está se movendo, eu tenho velocidade diferente do ponto 1 e do ponto 2, tá? Então cuidado com esse detalhe. Se aqui nesse caso eu tenho as duas superfícies em repouso, e aqui é permitido, ou eu me permito, avaliar qual é o ponto de velocidade máxima, ou qual será o ponto de simetria do meu problema. E a gente já avaliou isso anteriormente. Quando eu tenho um ponto de simetria, qual é a informação que eu consigo extrair disso? Tensão naquele ponto é igual a zero. E se a tensão é igual a zero, matematicamente? Delta V, delta Y é igual a zero. Tá. Então dvx dy será igual a zero. Aí, mais um motivo, tá? Isso também a gente verifica muito. Veja que eu selecionei o centro como sendo minha referência. Eu poderia selecionar a base como sendo referência. Então, por exemplo, 0, h sobre 2 e h. Não tem problema nenhum. No momento que eu seleciono o centro como minha referência, então eu tenho 0,
mais h sobre 2 menos h sobre 2. Eu vou ter o que a gente chama de condição de contorno homogênea. Coincide em y igual a 0, que é no centro, dvx dy, C nulo, C0. E na hora que eu faço isso, eu tenho uma condição de contorno homogênea. Veja que é 0, 0. Ao substituir na minha equação diferencial, na solução da equação diferencial, eu consigo encontrar os valores de C1 e C2 muito mais rápido. Então, eu vou aplicar essas condições aqui para a gente identificar, tá? Veja que a integração não se alterou em nada. Quando y é 0, a derivada vale 0. Eu preciso pegar a solução e derivar para aplicar a condição de contorno? Não, né? Porque a gente já tem a derivada aqui. Então basta fazer, ó, quanto vale a derivada? 0. Para qual valor de y? 0. Então fica 0 é igual a 0 mais C1. Logo, C1 é igual a 0. Vocês conseguiram verificar? Então C1 é igual a 0. Então veja que a minha solução ela já está um pouco mais simples aqui, tá? Deixa eu só pegar ela já na forma simplificada aqui. Agora eu preciso determinar quanto vale C2. Quando y é h sobre 2, vx é igual a 0. Então, 0 é igual a beta sobre 2.000 vezes h sobre 2 mais C2. E aí eu vou identificar quanto vale o meu C2. Eu vou colocar aqui para vocês identificarem também. Concordam? Na hora que eu substituo esse ponto, h sobre 2, vx é 0. Então agora que eu consigo isolar e determinar C2, basta substituir na expressão que eu tenho o meu perfil de... E eu posso colocar aqui os termos em evidência. Então, o beta sobre 2.000, por exemplo, eu posso colocar em evidência. Então, de posse disso daqui, avaliem, por exemplo, valores para beta, valores para H, plotem os gráficos e veja se o resultado ele é condizente. Aí agora eu pergunto a vocês, se eu quisesse determinar, por exemplo, a velocidade média desse escoamento, eu teria que fazer o que aqui? Integrar esse perfil e dividir pela integral da área. Pronto. Veja que antes a gente tinha uma integral que o elemento de área aparecia R, dr, dθ. Qual é o elemento de área em coordenadas cartesianas? Aparece R, dr, dθ. Como a integral de um retângulo, então a integral é só dx dy, tá? Então eu pego essa função, integro em relação a dx dy e divido pela integral dupla, né, de dx dy. Então observe um elemento de área. Calculem a velocidade média. Se eu quiser avaliar, por exemplo, em coordenadas esféricas, qual é o elemento de área em coordenadas esféricas? Lá de cálculo, esse R que aparece, a gente chama de jacobiano, não é? R, dr, dθ, é o jacobiano. Em coordenadas esféricas, quanto vale o jacobiano? É o ρ seno de φ, né, professor? Mas aí tem em relação a x. Veja que em coordenadas esféricas eu tenho θ, φ e r. Não faz muito sentido a gente utilizar x. Pesquisem, tá? O elemento de área em coordenadas esféricas, para caso seja necessário vocês determinarem a velocidade média, tá bom? Vai aparecer um r quadrado aí. E vai aparecer o seno também. Ficou claro para vocês isso aqui? Sim. Professor, dá para repetir só a parte da derivada da velocidade igual a 0 em C1?
Em C1? Sim. Isso. Aqui no centro, eu sei que a velocidade ela é máxima, porque eu tenho uma condição de simetria. A parede superior é igual à parede inferior. Então a velocidade no centro passa por um ponto de máximo. Logo, se eu sei que a velocidade é máxima e a velocidade é uma função, a derivada naquele ponto é igual a zero. Então, minha condição de contorno, quando y é igual a zero, a derivada da velocidade em relação a y é igual a zero. Ah, sim, sim. Então, eu só fiz Ok, aplicar obrigado. aqui e determinei isso aí. Por nada. Tinha esquecido. Fazer uma pergunta a vocês. Veja que esse duto, ele está fechado pelos 4 lados aqui, né? Em cima, embaixo, do lado esquerdo e do lado direito. E se o duto fosse aberto em cima? Ele não tivesse essa face superior. Como ficariam as condições de contorno? Menos h sobre 2 vx igual a zero. Em menos h sobre 2 vx igual a zero. Eu teria simetria no centro aqui? Não. Não. E qual é a outra condição de contorno? Então tudo bem, ó. Eu colocaria aqui em menos h sobre 2, caso não tivesse a superfície superior, né? Lá embaixo a velocidade é zero. Conforme eu vou me afastando dessa superfície aqui, eu agora tenho motivos para a velocidade ir reduzindo? Não. Não. Então onde é a velocidade máxima? Eu tô... Então eu consigo avaliar isso daqui. Aí olha só o que vocês fizeram. Vocês falaram que em menos h sobre 2 a velocidade é zero. Tudo bem. Mas eu poderia pegar e mudar o meu eixo. Eu poderia falar que o zero é aqui em cima e o h aqui embaixo. Por quê? No momento que eu faço isso, eu falo que ó, aqui na parte superior, em y igual a zero, a velocidade é máxima. Então y igual a zero, dvx dy é zero. E lá na base, quando y é igual a h, veja que eu só mudei a orientação. Quando y é igual a h, vx é igual a zero. Então a solução ia ficar exatamente a mesma. Só ia trocar isso daqui, ó, de h sobre 2 para h. Ao invés de aparecer um h sobre 2, apareceria um h. Tá claro para vocês? Então veja que a gente pode fazer várias mudanças aí, tá? Qual parte, Andressa? Conversa conosco, por favor. Quem decide as coordenadas, onde colocar as coordenadas é o usuário. Então eu posso colocar que minha origem é no centro. Eu posso colocar que minha origem é na parte superior. Eu posso colocar que minha origem é na parte inferior. Essa seleção de onde é a origem do sistema de coordenadas pode facilitar a minha resolução. Então, no primeiro caso, a gente falou que a origem era no centro. E aí eu tive a sorte, né, de ter a condição de contorno aqui quando y é igual a zero, que é no centro, dvx dy é zero. Nada impede que eu colocasse na base aqui y igual a zero, y igual a h sobre 2 e y igual a h. Eu só teria que fazer mais contas aqui, mais cálculos, tá? Mas o perfil de velocidade seria o mesmo. Então o que foi que eu fiz agora? Eu coloquei minha origem na parte superior. Eu sei que lá na parte superior a velocidade é máxima e a sua derivada, e logo a derivada da velocidade é zero. Então, quando y é igual a zero, dvx dy é zero, e quando y é igual a h, vx é igual a zero por conta da condição de não deslizamento. Existem outras observações para que a derivada seja zero nesse ponto. Não só a velocidade máxima. Imagine que você não consegue comprovar que a velocidade é máxima ali. E mesmo assim, por que a derivada da velocidade vale zero? A gente precisa buscar justificativas físicas para as condições de contorno. Tá claro para vocês?